Ok, vamos lá. Às vezes eu paro para pensar em umas situações do dia a dia. Você tá num ponto de ônibus e, tipo, sem ninguém falar nada, as pessoas formam uma fila. Quase que por instinto, né? Exato. Ou no primeiro dia de um curso, você entra numa sala com, sei lá, dezenas de estranhos com quem vai conviver por meses. Parece que tem um roteiro invisível que todo mundo segue. Uhum. Que forças são essas que organizam a gente sem que a gente nem perceba? Essa é a grande questão, né? A pergunta central da psicologia social. E hoje a gente vai mergulhar num material excelente para isso. Um capítulo do livro Psicologias, da Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira. Um clássico. Um clássico. E a nossa análise aqui vai ser justamente para desvendar esses conceitos que parecem simples, mas são muito profundos. Grupo, organização, instituição. Vamos entender como essas forças moldam não só o nosso comportamento, mas quem a gente é. E o que eu acho mais fascinante na proposta do texto é essa ideia de que é impossível separar o indivíduo da sociedade. Mesmo quando a gente está sozinho, tomando uma decisão, o grupo, a sociedade, as regras, Tudo isso tá lá. tá tudo na nossa cabeça, influenciando o pensamento. Exatamente, é uma conversa interna que nunca para. Então, vamos começar pelo começo. De onde vêm essas regras todas? Boa pergunta. O capítulo abre com essa provocação. Ninguém nasce com um manual de instruções sociais, né? Mas todo mundo parece que sabe as regras do jogo. Como é que isso acontece? Bom, o fascinante aqui é o processo que os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann, que são referência nisso, chamaram de institucionalização. É um processo, assim, em 3 atos. 3 atos. Isso. Tudo começa com um hábito, uma ação que se repete porque funciona. Imagina um grupo humano ancestral que descobre um jeito eficiente de pescar num rio. Eles fazem aquilo todo dia. É só um hábito. Certo, uma solução prática para um problema. Mas isso ainda é só um grupo de pessoas fazendo a mesma coisa. Como isso vira uma regra para todo mundo? Aí vem o segundo ato, a tipificação, a tradição. Quando novas gerações nascem nesse grupo, elas não participaram da criação do hábito. Elas já encontram a técnica de pesca pronta. Ah, entendi. Para elas, não é mais um jeito de pescar, é o jeito de pescar. A pergunta, por que a gente pesca assim, é respondida com, porque sempre foi assim. O hábito vira tradição. E nesse momento a origem da coisa já começa a se perder, né? Ninguém mais lembra quem foi o primeiro a pescar daquele jeito, ou as outras alternativas. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro e último ato, a institucionalização. É quando a origem da tradição se perde completamente. A regra deixa de ser vista como uma invenção humana, uma construção social. E passa a ser vista como algo natural. Natural, óbvio, uma verdade universal. A instituição é a regra que ficou tão poderosa que a gente nem enxerga mais ela como regra. O texto dá um exemplo ótimo disso, que é a monogamia. Para nossa cultura, um casamento entre 2 pessoas parece a coisa mais natural do mundo. Mas o livro mostra que é uma construção. E que construção! O capítulo explica que a instituição da monogamia, como a gente conhece no Ocidente, está ligada ao surgimento da propriedade privada na Grécia Antiga. Nossa! A questão era super pragmática. Garantir que a herança do pai passasse para um filho legítimo, sabe? Para manter a riqueza na mesma linhagem de sangue. Antes disso, o texto menciona que muitas sociedades eram matrilineares. Onde a linhagem era contada pela mãe. Exato. E o papel de pai podia ser do tio materno, por exemplo. É impressionante como algo que a gente hoje trata como questão de amor, de moral, tem na raiz uma base econômica tão concreta. Muda tudo. Esse é o poder de uma instituição. Como diz o autor Ronelo Rowe, que é citado no texto, a instituição é uma norma universal ou considerada como tal. E o mais sutil é que ela funciona mesmo sem uma lei formal obrigando. Certo. Mas para essas regras invisíveis funcionarem no mundo real, elas precisam de uma estrutura, de um lugar, né? E acho que é aqui que o texto faz uma distinção que para mim foi um estalo. A diferença entre instituição, organização e grupo. Ah, sim. Eu sempre usei essas palavras meio como sinônimos. É um erro muito comum. Mas desvendar essa tríade é a chave para entender tudo. Vamos usar o exemplo da educação. A instituição é a ideia abstrata,
O conjunto de valores, de regras, de normas que a nossa sociedade tem sobre o que é educar. A ideia de que criança tem que ir para a escola, o papel do professor. Isso, a importância do conhecimento, tudo isso é a instituição educação. É, como o texto diz, o que mais se reproduz e o que menos se percebe. Ok, a instituição é o software, a ideia. Então a organização seria o hardware, a parte física. Perfeita analogia. A organização é a materialização da instituição. É a base concreta, a estrutura visível. No nosso exemplo, seriam as escolas, as universidades, o Ministério da Educação. O prédio, o CNPJ. O regimento interno é o aparato que dá corpo à instituição. Faz todo sentido. E onde entra o grupo nisso tudo? O grupo é a vida que pulsa dentro do hardware rodando o software. O grupo é o conjunto de pessoas que, dentro da organização, interage, vive e realiza as regras da instituição. Na organização escola, a gente tem o grupo de professores, o grupo de alunos do terceiro ano, o grupo da limpeza. São as pessoas em interação real. E é no nível do grupo que as regras são de fato reproduzidas ou, e isso é crucial, transformadas. Ok. Essa ideia de que os grupos realizam as regras me soa um pouco passiva. Nem sempre as pessoas só obedecem, certo? Deve ter conflito, tensão aí dentro. A gente não é só um robô executando ordens. Com certeza não. E essa tensão é o motor da mudança social. É aqui que o capítulo introduz as ideias da análise institucional, que é uma corrente muito forte que nos dá dois conceitos poderosos: grupo sujeitado e grupo sujeito. Sujeitado e sujeito. As palavras são parecidas, mas imagino que a diferença seja enorme. Total. Um grupo sujeitado é aquele que está passivo, conformado, ele adota as regras e os objetivos da instituição sem questionar. Ele, como o texto diz, abandona a própria autonomia e substitui o seu desejo pelo desejo da instituição. O livro usa um exemplo muito forte de uma fábrica onde um chefe autoritário pratica assédio moral. Os trabalhadores, com medo de demissão, se calam. Exato, eles internalizam a regra de que é melhor não criar problema. Esse seria um grupo sujeitado. Eles estão presos na estrutura. Perfeitamente. Já o grupo sujeito é o oposto. É o grupo que desenvolve uma consciência sobre essas estruturas de poder, que questiona as regras e se organiza para buscar mudança. Ele deixa de ser objeto da instituição e se torna sujeito da sua própria história. E como um grupo acorda? Como ele passa de sujeitado para sujeito? O texto fala de uma coisa chamada analisador. Isso. O analisador é um conceito fascinante, é um gatilho. Um evento, uma pessoa, uma fala que quebra a rotina e expõe as contradições que estavam escondidas. Entendi. No exemplo da fábrica, um acidente de trabalho grave, por falta de segurança, poderia ser um analisador. De repente, o medo da demissão fica menor que o medo de morrer e o silêncio é quebrado. A realidade da exploração fica nua e crua. Mas esse analisador tem que ser sempre algo tão dramático, tipo um acidente? Não poderia ser algo mais sutil, como a chegada de um funcionário novo que veio de uma empresa com um sindicato forte e começa a fazer perguntas que ninguém fazia? Excelente ponto. Sim, absolutamente. Um analisador não é necessariamente um evento traumático. Pode ser uma pessoa, como você disse, pode ser uma nova lei, pode ser até uma reportagem na TV. Qualquer coisa que permita ao grupo se ver de fora e entender o jogo em que está metido. E quando isso acontece, o grupo muda? Ele pode mudar. Quando o analisador funciona, ele pode aumentar o que os teóricos chamam de transversalidade do grupo. Transversalidade, outro termo. O que significa isso, de um jeito simples? Pensa nisso como o grau de consciência e de comunicação que o grupo tem sobre si mesmo e seu poder. Um grupo com baixa transversalidade é o grupo sujeitado. Cada um no seu canto, com medo. Sem diálogo. Sem diálogo, um grupo com alta transversalidade é o grupo sujeito, onde as pessoas conversam, analisam a situação, se organizam para agir. O analisador é o que pode disparar esse aumento de transversalidade. Entendi. Falando em como os grupos agem, para entender essa dinâmica, a gente precisa saber o que mantém eles unidos, né?
O texto dedica uma parte importante a um dos pioneiros no estudo de grupos, o Kurt Lewin. Sim, e a história dele é fundamental para a gente entender a obra. Lewin era um psicólogo judeu alemão que fugiu do nazismo e foi para os Estados Unidos. Essa experiência de viver num regime totalitário e depois numa democracia marcou o interesse dele em entender como climas sociais afetam as pessoas. Ele tirou a psicologia do laboratório individual, né? Exato. Ele a levou para o estudo dos grupos na vida real. Foi revolucionário. E uma das ideias centrais dele é que o grupo é um todo dinâmico. O que isso significa na prática? Significa que um grupo não é só a soma das partes. 1 mais 1 não é igual a 3. Pode ser 5 ou pode ser 0. O grupo cria uma entidade própria. Certo. A mudança em um único membro afeta o campo de forças do grupo inteiro. Outro conceito-chave dele é a coesão grupal, que é a cola que mantém o grupo unido. Quanto maior a pressão externa, tipo numa torcida organizada, maior a coesão exigida. E a liderança? Esse era o grande tema dele, imagino, por causa da experiência com autoritarismo. Ele identificou 3 estilos, né? Exato, ele fez experimentos clássicos com grupos de crianças para estudar 3 estilos de liderança. O primeiro é o autoritário. O líder centraliza tudo e o grupo só executa. A curto prazo, parece eficiente, mas gera apatia, frustração. O segundo é o democrático, onde o líder debate, incentiva a participação de todo mundo e divide a responsabilidade. Sim, e a descoberta mais impactante de Lewin, segundo capítulo, foi que os grupos democráticos, apesar de talvez mais lentos no início, eram muito mais produtivos, mais criativos e geravam um clima de satisfação e cooperação a longo prazo. As pessoas se sentiam parte do projeto. Exatamente. E o terceiro estilo, o laissez-faire, onde ele se encaixa. Imagino que um grupo sem liderança nenhuma seria o caos. Essa é a questão. No estilo laissez-faire, o líder é super passivo. Ele dá total liberdade, mas sem dar orientação ou feedback. O resultado, nos experimentos dele, foi quase sempre o pior de todos. Caos e frustração. Muita frustração, porque as pessoas se sentiam perdidas. Hoje, a gente entende que talvez funcione em contextos muito específicos, como um grupo de cientistas sêniores, mas na maioria das vezes é ineficaz. A lição de Lewin continua incrivelmente atual, mas, por mais importante que ele seja, a abordagem do Lewin, muito focada em experimentos, também recebeu críticas, né? A principal é que não dá para analisar um grupo como se ele estivesse num vácuo. É a crítica de que não dá para tirar o grupo do seu contexto histórico e social. É aí que o texto introduz o pensamento da psicóloga social brasileira Sylvia Lane. Exatamente. A frase-chave da Lane, citada no texto, resume tudo. Não existe grupo abstrato, mas sim um processo grupal que se reconfigura a cada momento. Para ela, um grupo de operários numa fábrica em São Paulo nos anos 80 não é a mesma coisa que um grupo de executivos de uma startup hoje. É preciso entender as condições materiais, a história, as relações de poder da sociedade. Isso. E ela propõe algumas categorias para fazer essa análise, como a da dominação. Como isso funciona? A categoria da dominação mostra como os grupos, muitas vezes sem perceber, reproduzem as hierarquias da sociedade. O texto dá um exemplo ótimo. Um operário que vive numa estrutura de trabalho super vertical pode, sem querer, replicar essa mesma lógica na sua família, agindo de forma autoritária. Ele reproduz um modelo que ele aprendeu a ver como um normal. Exato. E a categoria grupo-sujeito que a gente viu antes reaparece aqui com a Sylvia Lane. Qual é a diferença na abordagem dela? Ela adiciona uma camada de profundidade histórica. Para Lane, o grupo sujeito não é só aquele que reage a um evento, a um analisador. É aquele que alcança uma consciência histórica das raízes da dominação e busca ativamente construir formas alternativas de organização. É um processo, não só uma reação. É um processo. E o exemplo do grupo de rap que o texto menciona é perfeito para ilustrar isso. Sim, é muito claro. Imagina um grupo de jovens da periferia que se junta para fazer música de protesto. O objetivo deles é nobre, mas eles estão inseridos numa sociedade capitalista. Logo surgem as tensões da instituição-mercado. Quem é o líder? Quem ganha mais? Como a gente divide o cachê? Exato.
A lógica do lucro e do prestígio individual começa a entrar em conflito com a lógica coletiva do grupo. E um grupo sujeito, na visão da Lane, seria aquele que percebe essa contradição e tenta criar um outro jeito de funcionar. Exatamente. Em vez de simplesmente aceitar a lógica do mercado, eles poderiam ativamente buscar uma alternativa. Criar uma cooperativa onde todos são donos, talvez, ou um sistema rotativo de liderança. Eles não só fazem música sobre o sistema, eles tentam criar um microsistema diferente dentro do próprio grupo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Depois de passar por esses conceitos, a impressão que fica é que a gente está o tempo todo navegando nessas estruturas. Desde a fila do pão até uma grande empresa, a gente está sempre negociando nossa posição. E a grande mensagem do capítulo, que conecta todos esses autores, é sobre essa tensão constante. A todo momento, em cada grupo que a gente participa, existe uma escolha, mesmo que inconsciente. A escolha é entre sermos Sujeitados, só reproduzindo as regras que já existem, ou agirmos como sujeitos da nossa própria história coletiva, com a capacidade de questionar, de transformar e de criar novas regras. Isso nos deixa com uma reflexão final bem poderosa, inspirada por uma das atividades sugeridas no fim do capítulo. É uma pergunta que não tem resposta fácil, né? É uma pergunta para levar para a vida. Em quais dos nossos grupos do dia a dia, na nossa família, no trabalho, com os amigos, a gente está agindo como um grupo sujeito que questiona, que dialoga, que cria suas próprias formas de ser? E em quais a gente está só no piloto automático como um grupo sujeitado, reproduzindo o que já está instituído, talvez sem nem perceber?